começamos a adentrar no até então auge da tecnologia sonítica, onde os consoles estão cada vez mais rápidos e gráficos cada vez mais surpreendentes. Grandes franquias ainda se mantiveram em suas produções, com jogos cada vez mais detalhados e com a gameplay cada vez mais profunda. Até onde chegou e até onde a Sony pretende ir futuramente? Fala, meus consagrados maravilhosos desse canal! Como é que vocês estão nessa quarta-feira? Já estão ansiosos pro Natal e pra se deliciar com o peru? Cara, você pediu pra eu te interromper só quando fosse válido, mas puta que pariu! Cara, piada de tiozão, velho. Cara, você tem um ponto. Só que eu nunca disse, em primeiro lugar, que eu não era o tio do pavê e de que eu não fazia piadas ruins. É só você ver, o canal tá cheio delas. Então você não vai poder olhar pra mim e falar assim: ai, nossa, Lucas, eu não esperava esse tipo de coisa de você. Aí eu perdi e muito no argumento. Eu, o famigerado, porém tiozão da massa, mais um Lucas, estou aqui para trazer para vocês o último vídeo da série de evolução do PlayStation, onde já passamos pelos PlayStations 1, 2 e 3 e pelo PSP e o PS Vita como consoles portáteis, e partiremos então para os últimos consoles lançados até então. Falaremos hoje do PlayStation 4 e do PlayStation 5. Então, editor, já sabe, solta a vinheta. Pode deixar chefiar. Lançado em 2013 nos Estados Unidos e na Europa. Se você veio dos vídeos passados, com certeza você estava esperando o Faustão. E em 2014 no Japão, temos a chegada do PlayStation 4 com uma grande evolução, principalmente no hardware em comparação ao último console lançado. O PS4 ele já trazia uma arquitetura x86 que é a mesma utilizada nos computadores, com um leitor de Blu-ray mais rápido, uma GPU com desempenho de 1.843 teraflops por segundo e uma memória de 8 GB de RAM GDDR5. Então peraí, ou seja, são cerca de 16 vezes mais memória que o PS3, que por sua vez tinha 16 vezes mais memória que o PS2, e que por sua vez tinha 16 vezes mais memória do que o PS1. O PS4 tinha também compatibilidade HDR, o que deixa as cores da Sony mais vivas e chamativas. Você acha que eu vou deixar de rodar aqui o famoso God of War 3 só porque ele precisa de muita memória RAM pra isso? Eu tenho 8 GB de RAM, 8 GB de RAM nessa merda. Peraí, o que você disse? Quer dizer que você tem 8 GB de RAM? Por aí. Você chega a ser um escroto. Peraí, PS3, eu posso explicar? Explicar nada, eu tô aqui com meus 512 MB de RAM e você tem 8 GB? 512? Como assim, meu Deus, eu só tenho 32. Peraí, vocês têm RAM? Um outro recurso bem interessante trazido pelo PlayStation 4 com a crescente das pessoas fazendo stream de jogos eletrônicos. Eu mesmo ainda estaria fazendo se meu PC e minha internet permitissem, mas eu voltarei em breve, me aguarde. O console trouxe recursos de streaming integrados e a capacidade de compartilhar a gameplay nas redes sociais. Os serviços da PlayStation também ganharam upgrades com melhorias na PSN e na PlayStation Store e o lançamento do PlayStation Now, que era um serviço, que é na verdade um serviço que te permite ter acesso a vários jogos do PS3, do PS4, dando até mesmo. E olha lá! Cara, eu te juro que se você falar lá ele de novo, cara, eu vou enfiar essa almofada aqui no seu cu. Enfim, sendo possível jogar esses jogos em um computador, inclusive com Windows. Além disso, como de praxe, o PlayStation 4 ganhou outras versões, sendo uma delas a versão com emagrecimento padrão, o PlayStation 4 Slim em 2016, e teve o lançamento do PS4 Pro também em 2016, onde o console já tinha um suporte para 4K e HDR ativado. E por fim, nas versões lançadas, desde a primeira até a última, ele varia entre 512 e 1 TB de espaço no disco. Ih, lá ele. Filho da puta! Não! Já o DualShock 4 ganhou, enfim, um redesign em comparação ao design anterior. Ele mantém, de certa forma, o padrão dos consoles do PS, porém ele tá mais moderno. Agora ele tá bem mais confortável de usar, ele ganhou uma barra luminosa em cima, além, de um mini alto-falante embutido. Ele também acabou ganhando o botão Share. Fala português, alienígena, filha da puta!
para que se pudesse fazer, né, os compartilhamentos online e um touchpad. Lembra que eu disse que um certo touchpad ia parar em um certo controle vídeo passado? Então, era disso que eu tava falando. E por fim, ele acabou também ganhando algumas melhorias em seu giroscópio. Já com relação aos seus acessórios, em 2013 nós tivemos o lançamento da PlayStation Camera, como sucessora do PlayStation 9. Ela, além de ajudar, né, em streams pelo console, ela também era capaz de fazer o reconhecimento facial e receber comandos de voz. O equipamento conta com duas câmeras e é essencial para se usar em conjunto com o PlayStation VR, lançado em 2016. Os óculos de realidade virtual são compatíveis com alguns games que têm o suporte e ainda não caiu totalmente nas graças do público. E isso se dá muito provavelmente por causa do preço. Se lá fora já é caro, imagina aqui no Brasil, né, com os nossos impostos super baixos. O PS4 também foi um sucesso de vendas, tendo chegado até o começo desse ano próximo de 110 milhões de unidades vendidas. Já em se tratando dos jogos, é muito difícil dizer, né, com a infinidade de jogos que foram lançados para o console. Mas como de praxe, eu gostaria de destacar aqui alguns desses jogos. E vindo na mesma pegada lá dos consoles anteriores, algumas franquias continuaram lançando jogos em continuação às suas franquias que já vinham de consoles anteriores. Nos jogos de luta, por exemplo, eu posso citar Street Fighter V, Mortal Kombat 10 e 11, em outros modelos de jogos, os jogos da franquia de Call of Duty, entre outros. Além deles, tivemos o God of Thor, lançado em 2018, né, onde muda-se até a mitologia e a inclusão do garoto Atreus na história. E sim, foi só uma piadinha ruim, não é God of Thor, o nome do jogo é só God of War mesmo. E além deles, temos também as continuações com os puzzles de Uncharted, em Uncharted 4, The Thief's End, temos o jogo de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, Far Cry 5, os jogos de Assassin's Creed como Assassin's Creed Rogue, Unity, Syndicate, Orange e Odyssey, além dos remakes de Resident Evil 2, do primeiro jogo de The Last of Us, o lançamento de The Last of Us Part 2, HBO, aguarda ansiosamente a sequência, viu? E o lançamento de Red Dead Redemption 2. E pra fechar com chave de ouro, além das continuações, temos também jogos que ficaram famosos como os jogos de Bloodborne, Death Stranding e Horizon Zero Dawn. E por fim, vamos ao último console lançado até então, vamos para o nosso querido PlayStation 5. Mas antes, se você gosta de jogos, curte aqui, meu consagrado. Se você gosta de humor, pro bem ou pro mal, se inscreve aqui no nosso canal. Aproveita também e manda aqui esse vídeo especificamente para aquele teu amigo que consegue ser mais tio do pavê do que eu. E olha que isso é bem difícil. E ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Eu fiz assim, mas tipo, né, os próximos não, né? Entendeu? Enquanto o redesign do controle foi lá no PlayStation 4, o controle ganhou um redesign no PlayStation 5. Parece uma obra do Oscar Niemeyer. Lançado 7 anos após, no ano de 2020, o Play 5 não ganhou 16 vezes mais RAM, até porque seriam 128 GB de RAM, e apesar de ele parecer uma nave, a gente ainda não chegou lá. Porém, ele já tem 16 GB de RAM, GDDR6, 825 GB de memória SSD e uma placa gráfica AMD Radeon RDNA 2. Além disso, graficamente, né, ele já suporta alguns jogos em até 8K, sendo o 4K rodando a 120 Hz. E o console também ganhou suporte para Ray Tracing. Fala português, alienígena, filha da puta! O Ray Tracing ele acaba fornecendo uma interação entre as luzes e as sombras do jogo muito mais realista em tempo real. E aliado ao HDR, né, que ajuda com a coloração, os jogos acabam ficando com gráficos cada vez mais insanos. Logicamente que, para poder aproveitar todo o poder de fogo do PS5, você precisa ter, né, uma TV ou um monitor que suporte tudo isso. Então o que vai acontecer? Você vai pegar aquele teu monitor de mesa, né, igual o que eu uso aqui, é só pra gravar, vai colocar o play e vai falar assim, pô, mentira pra mim, cara, isso aqui tá parecendo um PlayStation 3 usado. O PlayStation 5 ainda substitui os antigos HDs, né, com seus discos magnéticos por SSDs M2 NVMe de alto desempenho, diminuindo drasticamente o tempo de carregamento do jogo. Quem é do PlayStation 1 sabe a sofrência.
Outra coisa boa é de que os jogos, a maior parte deles, a maior parte dos jogos acabam tem a retrocompatibilidade com os jogos do PlayStation 4. O console tem essa retrocompatibilidade com a maior parte desses jogos. Então você acaba que não perde a coleção caso você tenha as mídias físicas dos jogos de PS4. E já com relação ao controle, o choque foi embora e agora ele é chamado de DualSense. Ele ganhou mais um upgrade visual, mas mantendo a mesma base estrutural dos controles do PlayStation. Uma das principais novidades são os sensores ápticos, que acabam trazendo uma sensação de imersão muito maior, né, muito mais realista para os jogos. Porque, por exemplo, você seria capaz de sentir com as mãos, né, uma chuva que cai no game, ou até mesmo saber como é controlar um carro na lama. Além disso, o botão Options foi de Americanas e deu lugar ao botão Create, permitindo que você criar uma infinidade de conteúdos para poder compartilhar eles na internet. O DualSense também traz o mic embutido, mas se você preferir, né, ou necessitar, né, caso você precise de um fone para não incomodar os seus vizinhos, a entrada P2 está presente. Além disso, a bateria desse controle tem uma autonomia muito boa para você não ficar, né, carregando ele igual iPhone. Piadoca! E já aproveitando a deixa, o PS5 também ganhou acessórios como, por exemplo, uma base de carregamento para até 2 controles. Ele ganhou também um headset sem fio que tem o carregamento via USB e 2 mics com cancelamento de ruído, o que para muitos casos é excelente, ainda mais em jogos multiplayer onde a comunicação é essencial. Tem também o controle de mídia para filmes, serviços de streaming, etc. Seria isso de fato um acessório? Hoje no Nani Repórter. E temos também a evolução da PlayStation Camera, né, com a Camera HD. Criatividade para nomes igual Enzo em 2020. Que tem a captura Full HD, obviamente. E além disso, houve também uma melhora com relação à integração do PlayStation VR. E para fechar toda essa série de vídeos, os jogos do PlayStation 5 não poderiam ficar de fora. Os jogos como Marvel's Spider-Man Miles Morales, a remasterização de Marvel's Spider-Man vem ganhando o coração dos sonistas, sendo que, né, o menino Miles Morales tem a média acima de 9.1 em várias classificações de jogos. Temos também mais um da série de Assassin's Creed que não poderia faltar, que no caso é o Assassin's Creed Valhalla. Uma franquia que ficou bem forte lá no PS3 e traz um título muito forte ao PS5 é o Devil May Cry com Devil May Cry 5 Special Edition. Outro que não poderia faltar na sequência é o desenvolvimento do Kratos Solta a rapariga, Zeus! e do Garoto. Atreus em God of War Ragnarok. Temos também o recente lançado Mortal Kombat 1 com o deus Liu Kang e tudo diferente do que você conhece. Para mais detalhes, leiam minha obra publicada. Além deles, jogos como Red Dead Redemption 2, The Last of Us e outras grandes franquias também ganharam vários remakes no console. Até o Fortnite no PlayStation 5 tu pode jogar se tu quiser. E outros jogos que eles vieram exclusivos na data de lançamento do PlayStation 5 foi Sackboy: A Grande Aventura, o Demon's Souls Remake, Astro's Playroom, Destruction All Stars, Godfall e Watch Dogs Legion, por exemplo. Então, meus consagrados, chegamos ao fim dessa série de evolução gráfica do PlayStation. Eu espero muito que vocês tenham curtido bastante essa série, até porque se vocês gostam, isso também me anima também para trazer a história dos outros consoles para vocês. Então, antes da gente encerrar em definitivo o vídeo, eu deixo aqui uma curiosidade e uma pergunta ao mesmo tempo. De acordo com alguns documentos que foram enviados para a Sony não, né? Pela Sony lá pro órgão regulador lá do Reino Unido, o PlayStation 6 tem uma previsão de lançamento lá para 2027, o que faria sentido, né? Já que o PlayStation 5 também foi lançado 7 anos após o PlayStation 4. O que vocês, meus consagrados, acham que a gente vai ter de inovação na tecnologia e nos games até lá? Então é isso, meus consagrados, tamo junto e até o próximo vídeo.